Então, o que que acontece? Esses pais que passavam a quaresma, depois desses 40 dias, o único recurso que eles tinham de proteína para dar para as crianças eram ovos. Ovos realmente de pato, ovo de galinha, é o que tinha para essas crianças comerem. E o que que acontece? Como aqui surgiu o protestantismo, as crianças evangélicas, né? As que não eram filhos de católico, vendo que as crianças católicas recebiam esses ovos depois desses 40 dias, ficavam curiosas do porquê essas crianças estavam ganhando esses ovos. E elas, obviamente, não ganhavam, né? Pois bem, perceba que já existiam algumas pessoas, algumas famílias que já faziam pinturas nos ovos. Se acredita que era para poder manter as crianças calmas, né, durante esses 40 dias, para saber que no final, depois de 40 dias, elas iam comer esses ovos, então os pais iam fazendo as crianças pintarem ali e juntarem esses ovos coloridos para comer esses ovos na Páscoa. Então as crianças, filhas de protestante, vendo isso, ficavam entusiasmadas, né? Vendo aquelas crianças comendo aquele monte de ovo, comendo aquelas coisas bonitinhas, né? Que eles acabavam enfeitando. Isso gerava um problema para esses pais. Então esses pais acabavam tendo que enfeitar ainda mais os ovos para poder dar para essas crianças filhas de protestantes. Porém, isso trazia um problema, porque essas crianças já comiam ovos durante a quaresma, porque os protestantes não faziam questão de guardar a quaresma assim como os católicos. Então, nesse período, a França já estava começando a fazer os seus experimentos com chocolate, né? O cacau já estava chegando na França. E aí o que a Alemanha fez? Esses alemães, filhos de protestantes, começaram a enfeitar esses ovos ou rechear essas caixinhas de ovos com chocolate, tanto dentro, tanto fora. Então, daí você já começa a ter uma noção de onde que surgiu o ovo da Páscoa. E aí, conforme a evolução, eles começaram, ao invés de pegar a casca de ovo de galinha e rechear com chocolate, eles faziam os ovos já de chocolate. Depois vieram os coelhos como símbolo de fertilidade. Enfim, mas daí que surgiu essa questão do ovo da Páscoa. E aí a gente vê que até nesse sentido o Brasil ele é bem atrasado, né? Mas enfim, a história é um pouco mais complicada do que isso. Tem vários fatores que a gente acabou descobrindo, muita coisa interessante que a gente viu aqui na Alemanha, mas tá aí mais uma coisa que esse povo maravilhoso acabou criando, né? Eles criaram a Páscoa, criaram essa tradição. E aqui a Ostfeuer, né, que é a fogueira de Páscoa, ainda é levada muito a sério. Então essa cultura aqui é muito forte. A gente acaba importando isso para o Brasil, às vezes sem entender muito bem o porquê, né? A gente simplesmente copiou, mas tá aí. Assim como o Papai Noel também, eu posso contar um pouco depois como é que surgiu a história do Papai Noel, que também foi por aqui, né?